Olá meus amigos, espero que vocês todos estejam bem. Oficial de promotoria, estamos ainda na resolução 1342 do Ministério Público de São Paulo. Vou tentar fazer esse vídeo aqui um pouquinho mais rápido, de mais ou menos 20 a 25 minutos. Sempre dizendo para você que enquanto a gente não está com o edital aberto, eu quero que você vá estudando tudo isso aqui de modo bem tranquilo, bem calmo, para, claro, quando sair a prova, quando sair o edital da prova, na verdade, você consegue até reassistir essas aulas com uma velocidade maior. Então, meu objetivo aqui é fazer um vídeo aí de 20 a 25 minutos hoje. Então olha só, depois que a gente chegar nisso a gente continua em outro vídeo e assim por diante, como já fizemos e como deu certo na parte das normas da corregedoria para o concurso de escrevente, por exemplo, tá? Então essa é a ideia. Então olha só, amigos, a gente está aqui no título 3 agora da instrução. Professor, você vai ver todos os artigos? Não, nessa resolução alguns pontos eu não vou ver. Por quê? Porque eu não sei se isso poderia ser perguntado ou não. O que eu estou colocando aqui para você? Só para te adiantar. Estou colocando aqui coisas das quais você, como oficial de promotoria, vai participar. O que sugere que, por vezes, isso são as coisas mais importantes. Não significa que, por exemplo, você eventualmente tenha no edital assim, resolução 1342, ponto final. Se não falar nada, daí você vai ter que estudar tudo, né? Então é claro, quando sair o edital, se tiver alguma coisa ainda faltando ou alguma coisa que eu pulei, eu retomo, tá? Mas para mim, o que eu vou fazer? Eu vou ver os assuntos mais importantes na minha opinião. E a instrução é muito importante. Lembrar, vamos lá. O que é instrução? Você lembra o que é instrução? Instrução é a forma de... ou é um conjunto, vou até colocar assim, é um conjunto de provas que serão juntadas no procedimento. Que procedimento, professor? No inquérito civil, no procedimento preparatório e assim por diante. Tá? Então, instrução, e você tem a palavra instrução, é a palavra, entre aspas, que está em todo o direito. Então, lá na Justiça Criminal tem a audiência de instrução. Então, é o conjunto de provas que serão juntadas ou colhidas, eu até posso dizer assim, né, colhidas no procedimento. Então lá no processo penal você tem a instrução processual. Você tem, por exemplo, no processo civil a instrução processual, né? Então você tem uma audiência para isso, para que as provas sejam produzidas ali. Aqui é a mesma coisa no procedimento que a gente está vendo aqui, no inquérito civil. Então olha só, artigo 29, então das disposições gerais. A investigação dos fatos constantes da portaria. Então, fatos constantes da portaria. Professor, por quê? Porque você lembra que quando o promotor de justiça instaura um inquérito civil, ele faz uma portaria dizendo o que aconteceu, dizendo quem é o possível autor. Então, por isso, né? A investigação dos fatos constantes na portaria será feita por todos os meios admitidos em direito e as provas colhidas serão juntadas aos autos em ordem cronológica e devidamente numeradas em ordem crescente. Olha que coisa, então, coisas importantes aqui para você. Provas. Todas que estão na lei, que estão no direito, são admitidas. Devem ser juntadas por ordem de chegada. Ou seja, por ordem cronológica. O que chegou primeiro está primeiro no inquérito. O que chegou depois é colocado depois, né? E além disso, todas as provas devem ser numeradas. Do menor valor, do menor número ao maior. Ordem crescente, tá? Então, exemplo 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Então isso é importante que você tenha em mente. Admite-se o uso de gravações, filmagens e registros eletrônicos dos atos do inquérito civil. Então, uma coisa interessante, por quê? Porque por mais que você, em primeiro lugar, né, você diga que o inquérito é de fato sigiloso, né, em alguns assuntos, etc. e tal, a própria norma aqui, a própria resolução, diz que admite-se o uso de gravações, filmagens e registros eletrônicos dos atos. Ou seja, então imagine o seguinte, que um advogado vai acompanhar o cliente dele para uma oitiva relacionada ao inquérito civil. Então o cliente dele, que é o investigado, que é o interessado,
que a gente até já viu no vídeo passado, que é aquela pessoa que pode ser processada pelo Ministério Público em uma ação chamada ação civil pública. Neste caso, a pessoa comparece lá para ser ouvida pelo promotor de justiça e ele quer gravar aquela oitiva. O advogado pode? Ele pode, tá? E se o cara vai sem advogado e ele mesmo quer gravar, ele pode? Pode, não tem problema nenhum. Pode gravar em áudio, pode gravar em vídeo, etc. Tá bom? Então não tem problema nenhum. É claro que a única restrição que você poderia ter aqui seria com relação a questões que são sigilosas, mas aqui a própria norma não falou nada. Professor, por que às vezes você fala norma, né? Porque veja, norma é um termo genérico, tá bom? Porque no concurso do TJ eram normas da corregedoria, que é uma resolução, tudo bem, só que o comando que está aqui escrito a gente chama de norma, né? Então não é que eu estou confundindo normas da corregedoria com a resolução aqui, não. O texto legal aqui a gente pode chamar de texto normativo, tá? Esta resolução a gente chama de um texto normativo, tá? Só a título de curiosidade para você. Mas então a própria norma aqui traz essa menção de que é possível o uso de gravações, filmagens e registros eletrônicos. Não será admitida juntada aos autos de prova obtida por meio ilícito. Então não é admitida provas obtidas por meio ilícito. Professor, me dá um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, fica bom, né? Mas olha só, quando que isso poderia acontecer? Não pode, não é possível, por exemplo, juntar uma interceptação telefônica, uma ligação grampeada, só para você entender, sem autorização judicial, tá? Então, só para que você entenda, tá? Então isso não é possível, tá? Artigo 30. Todas as diligências realizadas serão documentadas. Aqui entenda, olha só. Diligência, quero que você entenda que as diligências aqui que o artigo 30 está trazendo para você, o que é? As diligências são atividades que podem ser internas dentro da promotoria, como atividades externas. Uma vez eu fiz um vídeo aqui que eu até contei uma diligência que eu, como oficial de promotoria, na época tive que fazer, né, relacionada a ir no lugar que tinha lá sacrifício de animais. Até contei essa história, se você procurar os vídeos aqui do canal, tem lá, histórias de um oficial de promotoria. Eu contei lá uma dessas histórias, né? Então as diligências, elas são feitas internamente ou externamente, tá? Professor, mas diligência externa é mais fácil de eu entender, né? Porque eu tenho que sair, por exemplo, um oficial de promotoria, as promotorias têm o oficial de promotoria, tem o analista jurídico, podem ter também o agente de promotoria, né? Então, existem ali várias pessoas que podem estar trabalhando dentro de uma promotoria e veja, se o trabalho é externo, então olha, eu tenho que ir num lugar tirar foto, eu tenho que visitar um lugar, tenho que fazer uma observação de tal situação, ok, isso é uma diligência externa. E tem a diligência interna, que por vezes é entregue ao analista jurídico ou ao próprio oficial de promotoria. Por exemplo, fazer uma pesquisa de bens, pesquisa de endereços, tudo isso você faz dentro da promotoria, tá? Então, o que eu quero que você entenda? Tudo que for feito no inquérito civil vai ser documentado mediante termo ou auto circunstanciado, tá? Assinado pelos participantes do ato e pelo presidente do inquérito civil, se ele estiver presente. Então aqui, o que eu quero que você entenda? Tudo que acontecer vai ser, de fato, registrado, vai ser documentado, tá? Por termo ou por auto circunstanciado. Termo, geralmente, você faz, não precisa anotar isso, tá? Porque isso não vai ser perguntado para você. Ah, isso aqui é termo ou é auto circunstanciado? Não. O que eu quero que você entenda é o seguinte. O termo, ele é feito quando você registra alguma coisa dentro do próprio inquérito civil. Então, termo de declarações, né? Então, isso seria o termo. Então, as declarações que foram dadas vão ser documentadas. Então, existe lá um termo de declarações. Agora, o auto circunstanciado, geralmente ele acontece quando a diligência é feita externamente. Então, eu vou até uma determinada casa e percebo que lá está havendo
uma degradação ambiental. Então, o oficial de promotoria, o agente de promotoria, o servidor que vai participar daquilo, ele depois faz um auto circunstanciado, que, entre aspas, é uma descrição do que aconteceu, as circunstâncias que ele encontrou ali, essa é a ideia, tá? E claro, assinado pelos participantes do ato e pelo presidente do inquérito civil, se ele estiver presente. Por quê? Como assim, professor? Porque, veja, quando tem um termo que é, em geral, para algo interno, o próprio promotor de justiça vai estar presente. Então, o presidente do inquérito civil é o promotor de justiça, né? Então, ele, claro, vai estar presente. Ele tem o dever de comparecer, né, para trabalhar. E se for um auto circunstanciado, geralmente, para atividade externa, o promotor por vezes não vai junto. Então, é claro que ele não vai assinar esse auto porque ele não está presente. Geralmente quem vai é o servidor, tá? Então essa é a razão, tá bom? Mas resumo da ópera para você. As diligências todas precisam ser documentadas por um termo ou por um auto circunstanciado, tá? E isso, quem participou disso vai assinar. E se o presidente estiver presente, no caso, por exemplo, do termo, ele vai também assinar. Professor, mas pode ser, será que poderia ser perguntado se o promotor pode assinar um auto circunstanciado? Ele pode. Se ele foi acompanhar os servidores, ele esteve presente, então ele pode assinar. Então não vamos fazer aqui nenhum tipo de problematização com o negócio que a própria norma aqui está dizendo. Ó, quando o promotor estiver presente, ele assina. Se ele não estiver presente, ele não assina, independente se foi dentro da promotoria ou fora da promotoria, tá bom? Está bravo, professor? Não, é só para explicar para você, tá bom? Parágrafo primeiro, as declarações e depoimentos serão tomados por termo pelo membro do Ministério Público, juntando-os aos autos do procedimento. Ó, declarações e depoimentos. Professor, tem diferença? Então, até tem, tá? Isso não vai ser perguntado para você. A declaração, ela por vezes é feita por uma vítima, é feita por uma testemunha. O depoimento geralmente é feito por uma pessoa que está sendo investigada. Não precisa guardar isso não vai ser perguntado para você, estou apenas explicando, tá? Serão tomados por termo, ou seja, serão registrados documentalmente, certo? Pelo membro do Ministério Público, então aqui a gente está falando do promotor de justiça, juntando-os aos autos do procedimento devidamente assinados pelo promotor de justiça, pelo investigado e seu advogado, se presentes, e pelo depoente ou declarante, salvo se estes não puderem ou se recusarem a assinar. Hipótese em que deverão ser colhidas assinaturas de duas testemunhas. Então, olha só para a gente não ter problemas aqui. Então, quem estiver presente, o promotor, se ele está presente, ele assina, o investigado, a testemunha, todo mundo que está dando depoimento assina. Agora, se eles não puderem ou não quiserem assinar, aí então, olha só. O que acontece? O promotor tem que assinar, tá? Por favor, tá? Aqui a gente está vendo só o que acontece se investigado ou testemunha não assinam o termo de declarações ou depoimento. Acontece que serão colhidas assinaturas de duas testemunhas sobre tais fatos. Isso é fácil, tá? Por quê? Geralmente as promotorias têm estagiários. Eu já fui estagiário do Ministério Público. Então, e geralmente as promotorias, muitas delas têm mais de um estagiário. Aí o que acontece? A pessoa está lá na promotoria dando o depoimento, agora o promotor termina e fala, agora o senhor vai assinar aqui. Não vou assinar nada, não vou assinar, não sou obrigado a assinar. Não, tá bom, pode ir embora, tá, não tem problema nenhum. Tem duas testemunhas aqui, essas duas testemunhas vão dizer que o senhor se recusou a assinar. Tão simples quanto isso. O cara não vai ser preso por nada disso, tá? Apenas o procedimento é de que vão ser colhidas assinaturas de duas testemunhas, tá? Basicamente isso. As gravações, filmagens e registros eletrônicos que a gente acabou de ver aqui que podem ser feitos, né? Admite-se o uso de gravações, filmagens e registros eletrônicos. Essas gravações, filmagens e registros poderão ser oportunamente transcritos. Cara, e aqui poderia estar uma pergunta da sua prova. Por quê? Oportunamente se for necessário, serão transcritos.
O que isso significa? Olha a questão de prova. Afirmação de prova. Ó. As gravações, filmagens e registros eletrônicos de atos devem ser transcritos em qualquer caso. A afirmação está falsa ou está falsa? A afirmação está falsa. Afirmação falsa. Porque só haverá... O que é transcrever, né? É de fato, eventualmente, fazer... Imagina que está sendo feita uma gravação de um depoimento, né? Então o próprio promotor está gravando o depoimento. Depois ele pode transcrever aquilo. Ele não, né? Você, como oficial de promotoria ou analista jurídico, é que vão fazer isso, né? Se for o caso, pode ser feita a transcrição. Então vai pegar palavra por palavra do que foi dito na filmagem, na gravação e vai ser colocado no papel. Então afirmação falsa porque só haverá transcrição se isso for, e aqui, necessário, se for oportuno, tá? Então, basicamente isso. Parágrafo 3º, será mantida em arquivo próprio, devidamente registrada, cópia das gravações digitais dos atos procedimentais. Então, entenda que é importante também que você tenha ali, para quem estudou para o concurso do Tribunal de Justiça, lá nas normas da Corregedoria, tinha a ideia de autos suplementares, né? Então, se você perdesse o processo, você tinha onde se socorrer para buscar dados para aquilo que foi perdido. Aqui é basicamente a mesma coisa, então será mantida em arquivo próprio, devidamente registrada, cópia das gravações digitais de atos procedimentais. Tá? Então, a cópia das gravações digitais, ou seja, vai ser colocada ali num pendrive, ou num CD, num DVD, e isso vai ser registrado num arquivo próprio, tá bom? Agora você, hein? O presidente, então o promotor, poderá designar servidor do Ministério Público para secretariar o procedimento. Ou na sua falta, ou seja, na falta de servidor, na ausência de servidor, pessoa idônea, mediante compromisso firmado nos autos. Então, aqui está, ó. Em primeiro lugar, o promotor pode designar um servidor. Não é obrigado, ele pode, tá? Para secretariar. Sabe o que é secretariar? Secretariar é fazer anotações, fazer os ofícios, elaborar, né? Vou até colocar. Elaborar os ofícios, elaborar minutas de declarações. Então, é aquela situação em que o promotor vai ditando para você, por isso que você precisa ter digitação, né? O promotor vai ditando para você anotar o que é necessário, etc. Juntada de documentos. Então chegou um documento na promotoria, geralmente é o oficial de promotoria que recebe isso. Veja, aqui a norma não diz que precisa ser um oficial de promotoria, tá? Mas é que em geral isso recai sobre o oficial de promotoria para secretariar o procedimento. E se não tiver um servidor, aí o promotor pode nomear. Imagina que o Ministério Público tem um convênio, por exemplo, com uma prefeitura da cidade. Então pode nomear ali um servidor da prefeitura que não é servidor do Ministério Público, por exemplo, para fazer aí o trabalho de secretário. Tá? Então o promotor pode designar um servidor para secretariar, fazer anotações, elaborar os ofícios, elaborar as minutas de declarações, juntada de documentos aos autos, etc. Tá bom? Se não houver servidor, aqui tem também uma possível pergunta, hein? É nomeado um secretário ad hoc. O que é um secretário ad hoc? Olha que coisinha boba que poderia estar na sua prova e você poderia errar uma questão se eu não te falasse aqui. Se não houver servidor, é nomeado um secretário ad hoc, que é uma pessoa idônea nomeada para aquele ato.
específico para aquele procedimento específico, tá? Então, o nome que você vai colocar aqui, então na falta de um servidor, vai ser nomeado uma pessoa idônea. Qual é o nome dessa pessoa idônea? Você poderia chamar de um secretário ad hoc ou ad hoc, né? Ou ad hoc, né? O que geralmente se fala no mundo jurídico é ad hoc, tá? Então, o que é esse secretário? É um cara que não é servidor, mas vai cuidar de fazer esse trabalho de secretariar os expedientes, tá bom? Hoje em dia é menos comum disso acontecer, mas não é impossível. Imagine que você está numa situação em que o oficial de promotoria está de licença, está de férias, etc., e o promotor precisa de alguém. Ele até pode nomear um próprio estagiário, porque o estagiário não é exatamente dentro do que a gente chama, ele é servidor público para fins criminais, né? Mas um servidor, tecnicamente, ele não é, né? Então, por exemplo, o promotor poderia nomear um estagiário por um tempo, com um compromisso ali para cuidar de alguma coisa, tá? É uma exceção? É uma exceção. Ele poderia chamar um escrevente, fala com o juiz e verifica, pergunta se o juiz não tem alguém para indicar e assim por diante, tá bom? Então, não vamos complicar isso aqui, apenas quero que você entenda que existe essa possibilidade. Então, em primeiro lugar, designe um servidor, né? Então, a preferência, claro, vai ser para um servidor, em geral, o oficial de promotoria. Se não tiver um servidor, aí pode nomear uma outra pessoa. Então, na sua falta, na ausência do servidor, na falta do servidor, falta do servidor, aí é feita uma nomeação de uma pessoa idônea, que não precisa ser servidor, tá? Artigo 32. Se no curso da instrução surgirem fatos novos que comportem investigação, poderá o presidente aditar a portaria ou ainda investigá-los em separado nos termos desta resolução. Isso aqui, inclusive, já tinha sido mencionado também naquelas resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público, né? A gente tem algumas aulas sobre isso. O que eu quero que você se lembre? Se foi aberto um inquérito civil para investigar o fato X e agora descobriu-se também o fato Y, o promotor pode aditar a portaria alterando os fatos. Eu vou colocar assim, ó, acrescentando fatos novos. Então ele pode aditar a portaria ou pode abrir uma nova investigação só para apurar o fato Y, tá bom? Então é isso. Se no curso da instrução surgirem fatos novos que comportem investigação, poderá o presidente, o promotor, aditar a portaria. Então essa é uma possibilidade, ó, aditar a portaria, acrescentar fatos novos, ou pode investigá-los em separado. Então ele vai abrir um novo expediente, tá? Ou abrir uma nova investigação, ou seja, investigando em separado, tá? Então o que cada um significa está com a respectiva cor. Então aditar a portaria, acrescentando fatos novos, e aí você continua naquele mesmo inquérito civil a investigação. Então, se antes você tinha a portaria que investigava o fato X, o promotor adita essa portaria dizendo o seguinte, olha, era pelo fato X, mas surgiram fatos novos e agora a gente vai investigar pelo fato X e pelo fato Y. A depender do caso, o promotor pode também investigar isso em separado, tá? Ele abre um novo procedimento, tá? O aditamento da portaria, então essa alteração aqui da portaria será anotado na capa dos autos, observando-se regras de registro e publicidade previstas nessa resolução. Então esse aditamento precisa ser colocado na capa dos autos, tá? Quando, claro, for um expediente físico, fica mais fácil para a pessoa olhar ali e já saber que houve um aditamento. No procedimento eletrônico também, mas então fica aqui para você essa informação, porque quando a pessoa bater o olho vai saber que era feita uma investigação por um fato e agora foram acrescidos outros fatos, ou foi acrescido outro fato, tá? A instauração de novo inquérito civil será certificada nos autos e registrada no sistema aqui próprio do Ministério Público. Então veja só, imagina que você tem um inquérito civil e aí foi descoberto um fato novo. Ok, olha só,
Se durante o inquérito civil foi descoberto um fato novo e o promotor preferiu abrir outra investigação, instaurando novo inquérito civil, esta circunstância será certificada nos autos do primeiro inquérito civil, tá? Então você tinha um inquérito civil e o promotor abriu outro. No primeiro, é necessário que seja feita uma certificação. Quem faz isso geralmente é o oficial de promotoria. Certifico e dou fé que, em relação aos fatos tais, foi aberto um novo inquérito civil de número tal, tá? Então aí é um outro número, é um novo inquérito civil. Isso também vai ser registrado no sistema do Ministério Público. Então o novo inquérito civil vai ser certificado nos autos mais antigos, né? No expediente mais antigo, vou até colocar aqui, ó, no inquérito civil mais antigo, e vai ser registrado também no sistema do Ministério Público, tá? Então essa também é uma informação importante. Artigo 33, terão preferência as diligências que devam ser feitas em procedimentos relativos a fatos cuja prescrição esteja mais próxima. E a data da prescrição será anotada no sistema do Ministério Público e na capa dos autos, de forma visível, tá? Então existe uma preocupação muito grande. Por quê? Porque existem algumas coisas que, de fato, podem prescrever. O que é prescrever? É caducar. O que isso significa? Caducar significa que, passado um certo tempo, o Ministério Público não pode mais entrar com uma ação sobre aquilo, tá? Então, por exemplo, para que você tenha uma noção, a lei agora de 2021, que alterou a lei de improbidade administrativa, trouxe prazos de prescrição muito menores, o que enseja uma atuação mais rápida ou mais prioritária para que se evite que seja prescrito ou que esteja prescrita aquela situação. Por quê? Se o promotor está investigando aquilo e quando ele vai entrar com a ação, a situação já caducou, já prescreveu, ele não pode entrar com a ação. Então o que o artigo 33 está dizendo, o que é? Vão ter preferência as diligências que devam ser feitas em procedimentos cuja prescrição esteja mais próxima, tá? Então, a data da prescrição vai ser anotada também no sistema e vai ser também colocada na capa dos autos, de forma visível. Então, anotada no sistema do Ministério Público e essa situação também vai estar na capa dos autos. Então, no sistema e na capa dos autos, tá? Então, entenda que existe uma preocupação de que as investigações, os inquéritos civis de coisas que vão prescrever mais próximas, né, que vão prescrever num tempo mais próximo do nosso, que isso tenha preferência, tá? Então isso é muito importante, tá? Então você tem, por exemplo, uma questão importante, por exemplo, é que o dano aos cofres públicos, o dano ao erário, em geral, ele é imprescritível. Ok, isso está na Constituição, você já até estudou isso lá no artigo 37, parágrafo 4º, 5º, 6º, parágrafo 4º, salvo engano, né? Agora, existem atos de improbidade administrativa, por exemplo, que têm prescrição. Então existem prescrições ali que são de 8 anos, mas que caem pela metade depois, né? Isso você não precisa decorar nada disso. Estou apenas dizendo que existem coisas que têm prazo. Então o promotor tem um prazo para investigar aquilo e se ele não fizer isso dentro do prazo, vai ter um problema, porque ele não vai conseguir entrar com a ação no tempo adequado, tá bom? Então essa é a ideia. Então a data da prescrição vai ser anotada. Professor, eu que sou oficial de promotoria que vou ter que contar esse prazo? Não, geralmente o promotor já passa para você isso, ó. Anote aí, oficial de promotoria, que a prescrição disso aqui vai ser dia 30 de julho de 2023, por exemplo, tá bom? Então essa é a ideia. 34, você e nenhum outro servidor pode ser fominha, né? Ó, nenhuma diligência ou ato serão realizados sem a determinação expressa do membro do Ministério Público que estiver presidindo a investigação. Então não é porque você está olhando ali o inquérito civil que você diz o seguinte: nossa, tem um negócio aqui, deixa eu já me adiantar e fazer aqui e fazer a pesquisa aqui de alguma coisa. Aí chega lá o promotor, olha e diz o seguinte: mas quem mandou você fazer isso aqui?
Ah não, que eu achei que... Não, você achou nada, você não tem que achar nada. Você tem que cumprir o que eu estou falando aqui. Né? Então, a própria resolução diz que nenhuma diligência ou ato vão ser realizados sem uma determinação expressa. Então, no inquérito civil, quando você receber o inquérito civil, o promotor vai entregar para você, vai ter lá um monte de coisas que você vai fazer. Olha, faça pesquisa em tal coisa, faça o cadastro em tal lugar, envie tal ofício para tal lugar, e etc e tal. Então, tudo que você for fazer como servidor, como oficial de promotoria, precisa ter uma determinação expressa. Vai estar escrito no inquérito civil o caminho passo a passo daquilo que você tem que fazer. Tá? Então nenhuma diligência pode ser realizada sem determinação expressa do presidente da investigação. Amigos, eu vou parar por aqui nesse vídeo, a gente continua ainda, a gente tem ainda alguns artigos aqui e depois a gente até continua aqui das notificações, etc. Eu acho que é importante que a gente faça assim, eu não quero cansar você. As anotações disso aqui vão estar lá no Base Jurídica. Se você quiser entrar no Base Jurídica, a gente tem as anotações de aula, tem também aulas que já foram dadas para o concurso de oficial de promotoria, aulas que não estão aqui no canal, tá? E também já tem lá uma primeira bateria de resolução de questões. A gente vai colocar mais, é claro. A gente precisa, claro, construir aqui uma quantidade maior de conhecimento para depois começar a fazer as perguntas, fazer as questões. Eu ficaria muito feliz se você pudesse entrar lá no Base Jurídica. O valor é um valor realmente bem baixinho. O link está logo aqui embaixo. Você deve clicar no link aqui e optar se você quer um plano mensal ou plano anual. O valor realmente está menor do que um Big Mac, tá? Só para você ter noção, independente se o plano é mensal ou anual. Tá bom? Fico muito agradecido. A única coisa que eu peço a você também é, e eu sei que é meio chato, mas eu preciso pedir, que você deixe as propagandas passarem. Eu sei que até te incomoda um pouco, mas são essas propagandas que, de um certo modo, dão um retorno para o professor aqui, tá bom? Então se você pudesse também deixar as propagandas passarem, isso me ajudaria bastante. Se você não pulasse as propagandas. Ah, professor, você está querendo demais. Não sei, né? Eu estou aqui há 32 minutos do meu dia, do meu tempo, e não estou jogando na cara não, mas estou apenas dizendo, né, que talvez seja justo que eu peça para você que eu te dê 32 minutos do meu dia e que você clique numa propaganda ou espere passar uma propaganda de 10 segundos, de 30 segundos, sei lá. Eu acho que é justo, né? Então se você pudesse fazer isso, eu ficaria muito agradecido. Se você pudesse também comentar sobre a aula, alguma coisa, aula boa, aula ruim, não tem problema. Se for ruim eu vou tentar melhorar, ué, faz parte. A gente não consegue agradar todo mundo, embora as pessoas que estão aqui em geral gostam, né, da forma como eu trabalho aqui os conteúdos. Mas se você também pudesse comentar alguma coisa e curtir o vídeo, isso ajuda bastante também, tá bom? Para que o meu canal possa crescer ainda mais. Fico muito agradecido, eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!